MSD Preview informação até você. Nesse programa, um assunto essencial a ser tratado, debatido e refletido também por boa parte da população, que é a assistência social, num país que tem tanta desigualdade e que muito tem que ser feito, principalmente com relação a alavancas de crescimento. Eu falo com um expert nisso, que trabalha na gestão pública com esse assunto, que é o José Mário Antunes, e se eu fosse você, ficava no vídeo. Secretário, seja bem-vindo. E aí, Danilo Galvão, tudo bem? Tudo bem, feliz aqui por ter você aqui no programa e também para a gente poder tratar esse tema que eu acho super importante. Muito se fala em ensinar, entregar o peixe, ensinar a pescar, isso, aquilo, vários conceitos, mas a verdade é que a realidade não tira intervalos, né? Às vezes a demanda está ali, ela tem que ser enfrentada, principalmente pelo poder público, né? E o nosso país, ele, assim, não adianta a gente olhar ele de forma utópica, né? A realidade para muitas pessoas é muito dura. Então, eu queria saber logo de cara, o que fez o senhor escolher essa área, que é uma área tão desafiadora e tão bonita também, né? De se trabalhar. Ó, Danilo, na verdade, é um sonho que eu tinha de menino, né? Mais ou menos aos 9, 8 anos de idade, eu não me lembro bem. Eu sou filho adotivo, né? E um cunhado da minha mãe, que me criou, eu escutei ele lançando uma maldição, falando sobre mim. Falei, não sei porquê, aí eu vou omitir o nome da minha mãe, que fulana pegou esse turco para criar, porque eu sou descendente de libanês por parte de mãe de sangue, né? Não sei por que ela pegou esse turco para criar, isso não vai dar em nada, isso não vai prestar, vai ser um bandido. O senhor escutou ele falando isso? Escutando isso. Olha que coisa ruim para uma criança. Que coisa. Vai ser um estelionatário, vai ser um golpista, não vai dar nada esse moleque. Ela tem tanto sobrinho que precisa de cuidados e deixou de criar um dos sobrinhos para registrar um turco que ela não sabe a origem e registrar ainda no nome dela como se fosse filho legítimo. E eu ouvi essa palavra. E eu vinha na rua 14 de julho ali, depois que eu ouvi, ali perto do Norte Sul Plaza, eu morava, quando era criança. Aí eu fui até a rua 14 de julho, onde minha mãe trabalhava, um antigo lugar chamado Figurino de Ouro, lá na Galeria São José. E eu fiz assim... Que era uma loja de terno, algo não, assim? Não, era confecção de vestidos de festas, né, para mulheres. E aí eu fiz uma oração ali naquele trecho ali, entre o relógio da 14 até chegar na Galeria São José. Falei, Deus... Absolutamente triste e tal. Triste. Falei, não vou ser o que esse senhor está dizendo que eu vou ser. Eu vou ser um homem de bem, trabalhador, vou ser ainda conhecido nessa cidade. E, pelo menos, um secretário do meu município eu quero ser, porque eu sou campograndense, então eu achava... bonito falar que o cara é secretário, é prefeito, vice-prefeito, né? Falei, pelo menos um secretário eu quero ser, quero cuidar de gente, cuidar das pessoas. E aí eu segui uma carreira no mercado financeiro, eu trabalhei no mercado financeiro 39 anos, 38 anos, né? Me aposentei lá no mercado financeiro e eu sempre me inspiro em pessoas. Quando eu não tive a figura de pai, eu fui filho adotivo. E o pai que me adotou, logo aos 5 anos, abandonou a minha mãe. Então eu fui criado só pela mãe. Então sempre eu procurei me espelhar numa figura masculina que eu gostaria de ser igual, né? Então eu fui fazendo isso ao longo da minha vida, sempre. Ou seja, é a escolha pelo lado certo, né? E a escolha de criar o próprio destino, de acreditar no bem, né? Isso. O senhor podia desanimar com toda aquela situação, ou ser uma pessoa revoltada, né? E aí acabou se inspirando e optando pelo melhor. Hoje em dia é fácil olhar para trás, né? Ser engenheiro de obra pronta, mas eu acredito que isso, a gente está falando que Campo Grande dos anos 70, por aí, a criança de 9 anos andando, né? Toda aquela distância, pensando, refletindo sobre o futuro. E quem foi essa figura masculina que o senhor teve aí como referência? Então, foram várias pessoas, né? Uma delas que me ajudou muito na adolescência é o Raimundo Nonato de Carvalho. Por coincidência, é pai do nosso secretário adjunto da CISEP. O Nonato me ajudou muito, me orientou muito na adolescência, entendeu? Ele me orientava. Então, foram pessoas que eu fui me inspirando ao longo da vida, de ser uma pessoa de bem como eles. E, graças a Deus, né,
as expectativas foram sendo superadas, né? Lógico, eu tive que trabalhar muito cedo, ingressei no mercado financeiro muito cedo e tive que trabalhar e estudar. E você sabe que não é fácil você trabalhar desde cedo, estudar para se formar, mas graças a Deus nós fomos aí trilhando esse caminho e o meu sonho foi se realizar após a aposentadoria. Aí tem uma outra pessoa que eu me espelho muito nele, que é o deputado Lídio Lopes, uma pessoa que eu tenho um amor como se fosse um irmão carnal. E no deputado Lídio, eu sempre tive um sonho de trabalhar no meu coração. E um dia ele conversou comigo, falou assim, olha, eu gostaria muito de te ver quando você terminar a sua carreira de banco, acho que você já está quase terminando, você trabalhar no serviço público. Você tem um carisma, tem um jeito especial para trabalhar no serviço público. E ele tem um histórico grande, né, de trabalho na assistência social, inclusive bem antes de mandato. Bem né, antes de mandato. Por conta da força das igrejas. Exato. Né? E um cara também que anda muito. Né, e um centro de recuperação também que eles têm há muitos anos, bem antes, né? Antes ele estava iniciando como vereador, ou antes até ele já tinha esse trabalho, já encaminhava pessoas para o centro de recuperação. Ou seja, às vezes fazendo o que o Estado não está dando conta de fazer, a sociedade civil vai lá, se organiza pelas pessoas, pela boa vontade e faz. Né? Então, e aí eu me espelhava muito. E quando ele me falou isso, me deu uma paz no coração, um alento. Falei, pronto, aí agora é aquilo que eu tinha, o sonho de menino vai se concretizar. E eu me preparei, Danilo. Me preparei, corri atrás, fui fazer um MBA em gestão pública, depois fiz especialização, né, em projetos sociais e políticas públicas, já antes e já entrando ali na campanha do primeiro mandato da Adriane Lopes como vice-prefeita de Campo Grande em 2016. Essa área do senhor, embora muita gente não saiba, ela é muito técnica, né? Nem falam muito do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. A assistência social ela tem um sistema também nacional que rege muitas coisas, determina como que os recursos vão ser distribuídos, como que vai ser o atendimento numa cidade, de que forma que esse público vai ser trabalhado. Né? Então o senhor também se especializou nisso ao receber essa convocação. Sim, na verdade é o SUAS, né? Sistema Único de Assistência Social. Então quando eu comecei em 2017 eu já estava terminando essas especializações, né? Já tinha começado e aí assumi em 2017 um desafio muito grande, foi um período muito difícil, nós entramos numa gestão assim que vinha já, você sabe que entrou prefeito, saiu prefeito, então cada vez que entrava um prefeito e saía outro, trocava-se o secretário de assistência social. Nós chegamos na assistência social, uma fartura, fartava tudo, faltava, né? Faltava tudo, a gente não tinha... Em janeiro de 2017, Campo Grande aquele restos a pagar enorme na prefeitura, que acho que passava de 100 milhões, Isso. E todas as secretarias 3 folhas, né? 13º, né? E graças a Deus as coisas foram se acomodando, nós fomos tendo socorro da secretária da CEMED na época, né? Que nos socorreu, que foi a Elza, nos socorreu emprestando ali, a Elza não, a que antecedeu a Elza, a Ilza Mateus, nos emprestou alimentos até que saísse a nossa primeira ata de compra. E graças a Deus as coisas foram se acomodando e nós conseguimos tocar o CRAS, né? Com muita dificuldade no primeiro ano, mas as coisas foram acontecendo. Foi um desafio muito grande, porque nós éramos da iniciativa privada e a gente veio de um lugar que você sabia fabricar dinheiro, né? Porque dinheiro você ganha dinheiro. Você toma, vamos supor, empresta de você, né? E aí você aplica, aliás, o dinheiro e empresta para outra pessoa. Então tem esse ganho, o spread. Então você sabe fazer esse tipo de trabalho, ganhar o recurso e fazer ele multiplicar. Já no poder público não, você depende das arrecadações, né? Pagamento de IPTU, ISS, outras fontes. Então não tem muita expectativa de um crescimento astronômico igual é no mercado financeiro. E no nosso país, essa quebra de continuidade é um problema, né? Como aconteceu em Campo Grande naquele período. E assim, quando o poder público já tem uma lentidão natural dele, a burocracia e tudo mais, ele precisa também apostar numa retomada, é super difícil. Mas aí, quis o destino que 2017, muito trabalho, 2018, muito trabalho, 2019, muito trabalho. Aí o avião já estava no ar,
estava tranquilo, já estava até pensando como que ia pousar, aí vem uma tal de pandemia. Exatamente. Que, meu Deus do céu, revirou tudo do avesso e se para todas as áreas foi um desafio, para a área da assistência social mais ainda, né? Porque teve gente que passou a figurar na vulnerabilidade que não figurava antes e o vulnerável ficou ainda mais vulnerável. Como que foi também lidar com isso? Então, olha só, Danilo. Como você disse, a gente já tinha decolado, já estava bem, né? As coisas caminhando. Consolidado, né? Consolidado. De repente veio uma pandemia. E essa pandemia veio nos mostrar que todos nós somos iguais, independente da posição social, do cargo, né? Você viu quantas pessoas se foram, que tinham recursos, que podiam pagar médico, que podiam pagar no hospital, mas não tinha vaga, né? E de idades diferentes. Exato, né? Desde o moço, desde a criança até o ancião. E também a pessoa tinha dinheiro e não conseguia pagar uma vaga de hospital, porque os hospitais estavam superlotados. Então foi assim, para assistência social e para a saúde, nós tivemos que criar, inventar, inovar, né? E aí houve uma grande inovação na gestão pública, porque nós tínhamos que trabalhar com as pessoas vulneráveis, não poderíamos perder aquele contato, principalmente, eu chamo de preventivo, que são os CRAS, né? Centro de Referência de Assistência Social. Hoje em Campo Grande nós temos no município 21, um no distrito do Anhanduí, 20 aqui na capital. É tudo isso de CRAS? Nas 7 regiões da cidade, e ali eles trabalham com o contraturno escolar das crianças, trabalham com os idosos, e é um trabalho de convivência e fortalecimento de vínculo. Nós chamamos da segunda casa dos nossos usuários da assistência social. É ali que a coisa acontece, é ali que nós procuramos dar curso de geração de renda para que essas pessoas saiam da vulnerabilidade social e consigam incrementar a sua renda, né? Porque nós acreditamos que esse trabalho tem que ser um trabalho que você invista nessas pessoas, que dê esse tipo de capacitação para que elas saiam da vulnerabilidade e, infelizmente, sempre tem outras entrando, vão tendo autonomia, né, financeira, mas vão surgindo novas pessoas que dependem, que às vezes perde o emprego, tem algum imprevisto, às vezes momentâneo, e ela vai depender dos recursos da assistência social. Então, nessa época da pandemia, nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que trabalhar com celular, fazendo chamada de vídeo, entendeu? Fazendo esse serviço por tela. Para não perder o elo. Para não perder o elo. E lógico, num período nós tivemos que ir atendendo com aquelas medidas de segurança, com espaçamento. Você lembra que formava aquelas filas, as cadeiras eram colocadas tudo isso 1,5 metro de distância. Antes, né? Da vacina, né? Isso. E tinha aí, toda aquela preocupação. Tinha que ter toda aquela segurança. Tivemos que usar máscara, álcool. Algumas unidades usavam avental, que são aquelas que abordam moradores em situação de rua, que lidam com os moradores em situação de rua, que lidam com os acolhimentos, nossos abrigos de acolhimento, para proteger as nossas crianças e os nossos usuários também, que são moradores em situação de rua, né? Então nós tínhamos que proteger a população. Então aí nós tivemos todo esse aparato de segurança, né? Álcool em gel, luvas, enfim, uma série de proteções que o governo federal na época proveu um recurso específico para esse tipo de atendimento, não somente na parte da proteção básica, né, que são os CRAS, mas também para os nossos acolhimentos. E ainda mais, tivemos que criar a toque de caixa acolhimentos emergenciais. Nessa época foi bastante difícil, a gente temia que a população em situação de rua fosse afetada, né, porque eles dormem no relento, que eles fossem acometidos que era um pouco da de Covid. Risco, né? Exatamente, a gente acreditava que seria o maior grupo de risco. E aí nós criamos 3 acolhimentos em escolas. Na época, como as aulas começaram a ser online, não tinha aula presencial, nós usamos 3 escolas na época e criamos, né, a prefeita atual, que era a vice-prefeita, que encabeçou isso, ela e também a secretária de educação da época, que era a Elza, nos emprestando as escolas, juntamente com o prefeito,
para a gente poder acomodar essas pessoas. Então criamos abrigos provisórios e essa população foi toda encaminhada e para depois, posteriormente, serem a população vacinada, né, ser um grupo prioritário de vacinação para que não viessem a óbito. Então foi assim um trabalho que nos trouxe grandes experiências. Um case, né? Um case assim, de sucesso para Campo Grande. Foi uma das primeiras capitais que tomavam as iniciativas, né, favoráveis a essa população. Campo Grande foi referência, inclusive, nesse quesito de acolhimento de moradores em situação de rua. No Brasil de hoje e de ontem também, com tanta polarização, né, e as discussões políticas elas passam a ser conceituais, direita, esquerda, isso e aquilo, né, e aí nessa dança de conceitos, algumas palavras, algumas situações, elas são às vezes até superlativadas, para até um pós-verdade, como é a situação da assistência social e o assistencialismo, né? Até falei no começo da entrevista, na abertura, o quanto que é essencial esse trabalho de suporte a quem está na ponta ruim da desigualdade, porque isso envolve dramas pessoais muito fortes, famílias que às vezes estão desestruturadas, e às vezes, assim, o básico do básico do básico, que se não chegar, aquela pessoa simplesmente ela não sobrevive, né? No nosso país, boa parte do dinheiro vai para Brasília, depois ele volta para o município. E se tem uma instância em que dá certo a assistência social, é no município, né? Porque assim, é mais fácil de controlar esse público, é mais fácil de trabalhar essas outras questões, como o senhor falou, é mais completo o atendimento. Eu estou errado ou é mais ou menos isso, né? Na verdade, é diferente assim, daquele benefício que vem federal, a família recebe e tudo mais, mas se não é o município cuidar disso e cuidar dessas pessoas, essa política pública não acontece como deveria acontecer, né? Na verdade, Danilo, a política da assistência social ela acontece no município. Claro que tem o Ministério do Desenvolvimento, né, e Assistência Social, que hoje mudou, antigamente era o Ministério da Cidadania. Aí, quando voltou o governo do PT, ele volta a ser Desenvolvimento Social, Desenvolvimento e Assistência Social. Então, essas mudanças, né, que vem acontecendo, nós temos que realmente estar atentos, acompanhando essas famílias para conseguir trazer autonomia a elas, né, para que elas se desenvolvam e consigam sair dessa situação aí de vulnerabilidade social. Mas é um trabalho bastante árduo, bastante difícil. A população precisa entender que quando ela consegue ter uma certa autonomia, ela tem que realmente sair, né, desse programa, né? Antigamente chamava Auxílio Brasil, agora voltou a ser Bolsa Família. São programas sociais que realmente para te dar um alento no momento de dificuldade, né? Tanto é que tem os regramentos para você participar desses programas. Você precisa ter uma renda per capita hoje aí, familiar de R$218. Ou seja, quem precisa muito. Quem precisa muito, exatamente. Então, se a pessoa tem uma melhora de renda, melhora o seu emprego, ela tem que ir no CRAS, porque hoje tem um banco de dados do governo federal, tem cruzamento de dados, cadastros nacionais que cruzam esses dados. E isso aí, ao invés de ser benefício para a pessoa, acaba lá na frente sendo prejudicial, porque num cruzamento desse de Banco Nacional de Dados, eles vão verificar que a pessoa não precisa mais, ela já passou, já superou aquele limite que é o estabelecido pelo programa, e aí ela pode sofrer sanções, penalizações. Então a gente procura orientar muito dentro do CRAS, né, para que elas tenham essa clareza, esse entendimento, que não adianta eu criar, informar, né, não ser verdadeiro, faltar com a verdade na hora de você ir até o CRAS, fazer o seu cadastro. Você tem que ser... No mercado financeiro, na carreira que o senhor teve, tudo é muito cartesiano, né? E de certa forma, trabalha-se para ter uma previsibilidade das coisas. Agora, na assistência social, numa Secretaria Municipal da Assistência Social de uma capital, é muito difícil ter essa previsibilidade, a palavra difícil,
Por quê? São histórias, né? Às vezes é mais fácil encaminhar uma família, uma pessoa, do que outra. E o que não pode é desistir de ninguém. Que tipo de história que o senhor já acompanhou, ou que a tua equipe acompanhou, que já te emocionou de falar, olha, insistimos, mas deu certo, e aquela família hoje está bem, e estava super mal há um tempo atrás, e talvez se não fosse uma mão amiga, as coisas teriam piorado e, sei lá, o trem tinha descarrilhado. Nós temos alguns cases de sucesso, inclusive nós gravamos, nós temos essas matérias armazenadas, né? Legal. Tem uma senhora que hoje mora em Portugal, hoje ela está bem, então ela mandou um depoimento. Teve um ano que nós tivemos um evento, um grande evento, final do ano, e ela gravou esse depoimento, mandou para nós, dizendo como começou ela ter seu crescimento, a sua independência financeira. Foi através de uma capacitação que ocorreu em um dos CRAs da nossa cidade. E ali ela teve os cursos, né, de cabeleireira, manicure, e hoje ela atua nessa área em Portugal. Quer dizer, ela está super bem, ela saiu de uma situação de vulnerabilidade já para um nível de classe média e super feliz. Tem também outros cases de sucesso com moradores em situação de rua. Você fala, é difícil recuperar. Está perdido. Está perdido, né? Mas é a persistência. Quando você fez essa pergunta anterior, eu estou voltando a lembrar que a persistência, você tem que insistir nas pessoas, você tem que amar as pessoas. Eu digo, hoje eu estava na reunião do colegiado estadual, eu disse para uma colega ao lado, falou, as pessoas são pedras preciosas brutas, elas precisam ser lapidadas, só que para eu ser lapidado, eu preciso de alguém que invista em mim, que acredite em mim. Mesmo eu não acreditando, entendeu? Mas eu tenho que te provocar para que você acredite em si mesmo, em primeiro lugar. Então eu tenho que trabalhar isso dentro de você. Todas as pessoas que passam por nós, que passam dentro dos nossos atendimentos, são pessoas que têm alguma ferida na sua alma. Lá no fundo, você sabe que ela teve algum trauma na vida dela e que provocou ela estar naquela situação. A pessoa parece que fica estagnada, não consegue. Alguém falou algo que ela deixou entrar dentro do coração, da mente dela, ela acreditou. Que nem uma palavra dessa que eu recebi. Que aconteceu com o senhor. Você não vai ser nada na vida. Você já pensou se eu tivesse ouvindo essa palavra? Aí eu sentava e falava, não vou ser nada. Ó. Tá falando que eu vou ser? Então, por que eu vou lutar? Não, eu não posso acreditar naquilo que as pessoas falam. Eu tenho que acreditar em mim, né? Acreditar no meu potencial. Então, a assistência social trabalha muito isso. Trabalha em entender onde foi que essa pessoa foi ferida, especialmente aqueles que estão acolhidos, né? Que são crianças, adolescentes. Seja, além de ajudar, vocês ajudam a pessoa a entender a própria história também. A gente procura, né? Existe esse diálogo, essa conversa? Existe rodas de conversas, né? E são trabalhos que são feitos, às vezes em grupo, né? Isso, principalmente nos acolhimentos. Ou você trabalha a pessoa em grupo, para que ela se desenvolva integralmente, ou trabalha individualmente a pessoa, para que haja um desenvolvimento desse cidadão, dessa criança que foi acolhida, dessa criança que está no bairro fragilizada, entendeu? Você precisa passar isso. E é muito legal, a gente sempre promove palestras, várias capacitações para geração de renda, que a gente diz na assistência social, né? Geração de renda. E a gente procura fazer isso, porque é aquilo que você disse no começo da entrevista. Eu não posso dar o peixe, eu preciso ensinar a pessoa a pescar. Como é que eu ensino a pessoa a pescar? Ensinando ela como é que se ganha, né? Como é que se gera uma renda. Mas isso que o senhor falou, desculpa até interromper, que é magnífico. Até essa visão, né, dessa frase tão simples, né? O ensinar a pescar é ensinar a buscar a própria autonomia dentro de si. Exato. É isso né? mesmo. Ali é o começo de tudo, né? E aí parte de uma conversa e daquilo que o senhor falou. Alguém acreditar em ti para que depois a pessoa tendo confiança, o céu é o limite, né? Essa aí foi para essa moça do exemplo que o senhor deu, que hoje é uma senhora, está em Portugal. Ou seja, ela acreditou nela, ela trilhou o caminho dela e ela não paralisou, né? Agora é o mais difícil. Em Campo Grande, que está chegando a quase 1 milhão de habitantes, quantas pessoas a gente tem mais ou menos nesse estágio de vulnerabilidade, que precisa de um atendimento da assistência social? Olha, quando nós assumimos
Em 2017 nós tínhamos em torno de 32 mil pessoas. Hoje Ali é o crítico da coisa. Hoje já passa, pessoas não, famílias, tá? Famílias. Aí multiplica por 3 famílias, por quê? 32 mil famílias, seja, geralmente hoje, como tem os casais que estão tendo menos filhos, você multiplica por 3, é uma média nacional, 3 pessoas por família. Quase 100 mil pessoas. Exato. Né? Então eram 32, hoje são 62 mil, quase 63 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Ou seja, a crise econômica do Brasil e a pandemia multiplicaram isso. São os efeitos pós-pandêmicos, né? Vamos dizer assim, aumentou muito depois da pandemia, aumentou. Muitos perderam emprego, muitas empresas pequenas fecharam as portas. Se você andar ainda na cidade, apesar que Campo Grande hoje já cresceu muito, você vê aí diariamente, e é muito importante citar aqui, que a FUNSAT hoje é uma média de 1.300 vagas diárias. Você pode ver que geralmente está anunciando isso. Não, no mercado formal você tem uma taxa de desocupação baixa, de 3,4. Exato. Mas na informalidade, quando aquele negócio fecha, e a gente sabe que boa parte da renda está na informalidade, aí tanto o patrão quanto o empregado vão para a vulnerabilidade, né? Se for numa periferia da cidade e tal. Mas então, hoje, Danilo, são 63 mil famílias. É preocupante, Você multiplica isso por 3. Então, numa capital de 1 milhão de habitantes, você tem o quê? Bastante. Quase a população de Dourados, né? Mais que a população de Três Lagoas, só de gente que o Poder Público Municipal tem que ficar de olho e acompanhando. Exato. Tem que estar acompanhando constantemente, né? Por isso que o trabalho, a gente fala dos clássicos, que o trabalho é preventivo. E não é só isso. Porque a pessoa, quando está em situação de vulnerabilidade, tem muitos que tem uma perturbação psicológica e às vezes começa a agredir as crianças, os filhos, né? Os filhos são os que mais sofrem. E aí, com esses maus tratos, às vezes, que acontecem, há denúncia para conselho tutelar, acabam tirando as crianças, né? Outros que se envolvem em drogas. É o problema que chama problema, né? Isso, aí a pessoa às vezes tá ruim, fica pior, porque daí além de não ter ainda, o pouquinho que tem ele vai consumir droga e álcool, e aí perde a guarda das crianças. Então a família há um rompimento do vínculo familiar, e é isso que o CRAS procura trabalhar, não só a geração de renda, mas esse fortalecimento de vínculo familiar. Hoje você percebe que muitas avós que criam os netos. Os filhos têm filhos, mas não protegem, não criam, não educam, sobram para a avó. E hoje tem pessoas que já estão velhas e ainda criando netos, né? E quando elas não conseguem, quando o avô, a avó falta, aí acaba sobrando para ser acolhida pelo poder público. Então hoje aí a gente tem aí um número bastante significativo, né, de crianças acolhidas. Com tanta gente, vamos botar 60 mil famílias para serem acompanhadas, assistidas também, depende também de um certo exército, um batalhão de gente para estar fazendo essa infiltração nas periferias, em qualquer área de Campo Grande. Quantas pessoas o senhor tem para fazer esse trabalho de acompanhamento direto? De visitar a casa e tudo mais. Você contando hoje, vou falar do geral, né? Uhum. Mas aí nós temos hoje quase 1.600 funcionários na Secretaria de Assistência Social. Que está rodando Campo Grande. Que é o pessoal da gestão, que seria aí uma faixa de 300 pessoas, né, que cuidam da gestão. O restante são 1.300, são espalhados, né, pelas 7 regiões da cidade, que é para poder cuidar dessas pessoas. Aí nós temos o cadastro único, né? O pessoal do CRAS que faz o cadastro único, por isso que eu chamei a atenção das pessoas para fazerem bem feito. Não adianta querer passar dados que não espelham a realidade, porque hoje em dia tem esse banco nacional aí, né, de informações. Cai no imposto de renda, né? E aí você tem, o cara assinou uma carteira, você foi empregado, você assinou uma carteira, isso aí já está no banco de dados. Se você aposentou pelo INSS, já foi para o banco de dados. Entendeu? Então, se nasceu alguém, já aparece no banco de dados. Se faleceu alguém, já está no banco de dados. Então,
é o risco muito grande que a pessoa corre. Então tem que ser verdadeiro, fazer aquilo que realmente é verdade e ali fazer o seu cadastro único. Se estiver enquadrado, você vai receber, mas com tranquilidade, você não vai ter dor de cabeça depois ter que ressarcir, né, o erário, ressarcir o governo federal, vai pagar penalizações, né, civis e criminais poderá responder. Então, a gente sempre orienta que se faça bem feito, né? E aí os CRAS acompanham através dos cadastros. Tem as pessoas que têm o Auxílio Brasil, o Mais Social do governo do estado, às vezes nem demandam tanto o CRAS assim, mas tem aquelas pessoas que entram numa situação de vulnerabilidade momentânea. Mas até quem não precisar tanto do CRAS, pode ir lá fazer os cursos também, né? Se for na região dele, né? Pode. O CRAS, como eu disse, é a segunda casa dos campograndenses. Eles podem ir a qualquer momento. Constantemente nós temos cursos. Temos capacitações da própria secretaria, temos parceria com a FUNSAT, temos parceria com o Fundo de Apoio à Comunidade, agora temos uma parceria bem recente com a Secretaria da Juventude, né, que estão levando curso e levarão curso nas unidades. Então tudo isso é para capacitar os nossos usuários para que eles tenham a sua emancipação, né? Uma dúvida, né? Claro que a chefia do Executivo Municipal, seja quem estiver, né? Hoje está a prefeita Adriane Lopes, tem que cuidar de tudo e de todo mundo ao mesmo tempo, né? É aquele desafio amplo e múltiplo. Mas é lógico que no caso da prefeita, sendo alguém tão ligado à área da assistência social, com histórico de trabalho voluntário, de liderar isso também, e ter esse carinho grande para essa área, eu queria saber com o senhor no quanto que isso faz a diferença para esse segmento que é tão importante para uma cidade crescer de forma equilibrada. Tem hoje uma líder que gosta tanto de assistência social, que sabe a importância, o carinho, o amor que tem que ter nessa área. Isso faz a diferença total, né? Esse é o grande diferencial de um gestor. Então, a Adriane Lopes, a nossa prefeita, tem o coração voltado, sempre teve, eu a conheci antes de ela estar política, né? E ela já cuidava na área de assistência social, já atuava, já trabalhava. Tem a história do enxoval, né? De mãe solteira. Kit bebê, Kit né? bebê, que ela fazia isso lá no começo dos anos 2000, né? Isso, inclusive a minha esposa fazia parte nessa época, né? De um grupo de mulheres que contribuíam, que ajudavam a prefeita a atuar nessa área. Então ela já tem um diferencial, tem um amor no coração, ela tem um amor tão grande pela Secretaria de Assistência Social. Então hoje nós nos sentimos protegidos, né? Vistos, né? Sabemos que ela trata com carinho, sabemos que ela vai, até no orçamento do município, destinar um pouco mais na assistência social, porque é um trabalho preventivo. E não é só aqui na assistência social, é um trabalho preventivo também na saúde. Porque a pessoa que é bem cuidada de um CRAS, que ela tem uma vida ativa ali do serviço de convivência, que ela sempre está ali ocupando a sua mente, ela não vai ter tempo para entrar na depressão, para ir para a fila do SUS, para ter que tratar com psiquiatra. Por quê? Porque ela está ativa ali. Os nossos centros de convivência de idosos, os idosos estão sempre em movimento. Se você for visitar, você fica maravilhado. É baile, é atividade, são jogos que eles têm ali, entendeu? Atividades físicas, tem alguns CRAS que tem até piscina, né? Atividades de hidroginásticas, enfim, várias atividades, professores de educação física, quer dizer, eles estão ali sempre em movimento e sempre ocupando a sua mente. Não, e um deles que tiver mal, a família inteira às vezes sucumbe, né? Porque vai ter que se revezar para cuidar, tem a questão do gasto financeiro, às vezes também de um problema de saúde. Então, estar em movimento é o melhor caminho mesmo. É verdade. Né? Então, são 4 centros de convivência que nós temos aqui, né? Temos o Monte Castelo, o Vovó Ziza, e o Piratininga e o Jacques da Luz. Ali no Parque Jacques da Luz temos o centro de convivência também. Além dos centros de convivência, tem o serviço de convivência também com os idosos. Os CRAS não são só crianças. Além do contraturno escolar, mas tem também os idosos. E hoje o CRAS procura trabalhar o convívio dos idosos com as crianças. Para quê? Para que haja valorização daquela geração que está indo. O jovem a criança tem que conhecer e valorizar os idosos, né? Para que a gente
eles passem a experiência deles para os mais jovens e os mais jovens valorizem os idosos, respeitem os idosos, né? Sabendo que os idosos têm uma certa prioridade por todos nós que somos mais novos. Com toda essa infraestrutura espalhada por Campo Grande, fundamental, né, para funcionamentos em bairros, regiões e tudo mais, a atual prefeita, ela tem feito um enfrentamento super importante de fazer a lição de casa, coisa que antecessores não fizeram. Reformar prédios públicos, readequar, requalificar, né? Fez aí, agora na parte da educação, o maior programa de revitalização de escolas da história de Campo Grande. Outras áreas também precisam disso, né? Como fazer para que os CRAS também fiquem bonitos e também, ficando bonitos, até chamem mais atenção da população, para que todo mundo entenda que seja na sua área ali uma segunda casa. Hoje já temos, né, lá na Secretaria de Compra, já para licitação, o CRAS Guanandi, que será em um novo local, né, será feita uma grande reforma ali, bem próximo ao posto de saúde, onde era uma OSC, né, um prédio que nós retomamos e vamos reformar. Temos o Vila Gaúcha, temos o CRAS Zé Pereira, temos o CRAS Canguru, que também vai ser retomada a reforma. Temos o CREA Sul junto com o Conselho Sul, né? E temos o Jardim Botafogo, que é um centro de convivência de múltiplo uso. Múltiplo uso é crianças e idosos que frequentam aquela unidade. E todos estão no radar de reforma, isso é o CRAS Vida Nova. E aí vai começar essas reformas começaram ainda esse ano, pensamos, se Deus quiser, né? Nós dependemos também da CISEP, da Secretaria de Obras, para entregar esses CRAS reformados, se Deus quiser, estourando no mês de fevereiro. Alguns que já estão bons, né, ainda, nós vamos fazer a revitalização como está sendo feito na saúde, né? Uma pintura, uma renovação, e aí tem alguns CRAS, como Estrela d'Alva, o Aparecida, o Centro de Processamento de Alimentos, CPA, que estão passando aí, o CRAS Moema, todos estão passando por uma pintura, uma repaginação. Então, e que é importante isso, até porque dá até aquele efeito de gentrificação, né? O prédio público ficando bonito ali na região já até valoriza aquele pedaço, estimula as pessoas a também cuidarem mais e preservarem aquilo que foi arrumado, né? Além da população ficar alegre, o funcionário se sente melhor. Verdade. Mais valorizado. Para você ter uma ideia, nós inauguramos no ano passado a nova sede da SAS. Vai fazer um ano agora que nós inauguramos. Inauguramos em agosto do ano passado, ali no Horto Florestal. Olha, muda completamente o ânimo dos funcionários. Eles se sentem valorizados, prestigiados, né? Um ambiente melhor, um lugar mais agradável. Então isso está acontecendo gradativamente. Não é fácil, porque nós sabemos da forma como a prefeita pegou a gestão. Então, nós estamos, graças a Deus, vivendo um milagre a cada dia e as coisas vêm acontecendo gradativamente. O dinheiro público é escasso, né? Mas tendo toda essa boa vontade e essa coragem de fazer a diferença, né? Ou seja, se hoje em dia está um pouco desgastado aquele dispositivo público, é porque talvez durante muitas décadas não foi feita a manutenção, né? Então uma hora alguém tinha que fazer, felizmente a prefeita Adriane Lopes abraçou isso e os secretários também. Olha, obrigado pela vinda. Obrigado a você. Parabéns pela história. Obrigado. Eu acredito que muita gente tenha se inspirado naquilo que o senhor falou e até refletido, né? Se alguém falar alguma coisa para ti que não seja legal, fala o contrário, faz o contrário, que tem um bom exemplo de sucesso. Deixa eu só dar um recado final. Nunca aceite uma palavra de maldição na sua vida. Você não aceite, você rejeite essa palavra. Você tem que pensar, eu não sou isso que estão falando de mim. Eu posso, Deus é comigo e eu vou ser vencedor, vou ser vitorioso e vou ter uma trajetória de sucesso. Então, não aceite. E aos pais que estão me ouvindo, nunca diga uma palavra de desprezo para o seu filho. Você tem que dizer que ele é bom, que ele vai vencer, que ele vai conseguir. Sempre uma palavra positiva, uma palavra de bênção, né? Porque o pai e a mãe têm o poder de abençoar ou de amaldiçoar um filho. Então, fale coisas boas para o seu filho. E okay? Tem chance para todo mundo, né?
Obrigado. acreditando nas pessoas e Verdade. vindo a possibilidade certa, o potencial às vezes surpreende muitas vezes a própria pessoa e quem está em volta dela, né? Verdade. Valeu, toda a sorte do mundo no seu trabalho aí. Obrigado, Danilo. Trabalho para Campo Grande, para todos nós, né? É uma alegria trabalhar pela minha cidade. Eu sou campograndense. E acompanhe nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa nas redes sociais da MS Dia, no Instagram e no Facebook do jornal. Até a próxima.